Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Estão aqui no Bem-Aja, a conversa do nosso quintal numa versão debate político. É uma fórmula inovadora, mas que ainda não temos a gráfica aperfeiçoada, mas vamos avançar mesmo assim. Estás na conversa do nosso quintal, porque o assunto se trata do nosso país, política nacional. Em particular, temos aí o tema que está já a circular no rodapé, que é o movimento Chegamos, inovação ou continuidade. Este é o leitmotiv deste grande debate e o debate que vai, portanto, encerrar o ano de transmissão do Bem-Aja. Preferimos trazer este debate neste momento porque é crucial, é um momento crucial. Tu estás em casa, onde tu te encontras, este momento é importante. Marca na tua agenda, dia 30 de dezembro de 2023, houve a primeira abordagem de forma alargada com duas figuras importantes, sérias, para falar de uma inovação, talvez, dentro do partido maioritário angolano MPLA. O que é Chegamos? Vamos procurar entender, afinal de contas, através de um membro deste movimento. Temos conosco aqui Urbano Gaspar, e como muitos de vocês já sabem, foi o primeiro a trazer também a grande novidade sobre a candidatura espontânea de uma figura também muito importante, que é o Cláudio da Piedade dos Santos. Bom, ao longo do nosso debate, possivelmente este nome virá novamente à rebalta e se pode falar. Mas o nosso foco hoje é este movimento, porque o movimento não é feito pura e simplesmente de uma pessoa. O movimento é feito de várias pessoas. E nós queremos entender muitas daquelas questões que estão relacionadas a este movimento. Fica aí conosco porque temos muita comida boa e vamos começar a servir. Esta é por simplesmente uma introdução, porque os nossos convidados estão aqui comigo e quero apresentar, depois vamos para a sigla. Muito boa noite, meus amigos, meus convidados. Urbano Gaspar, que é pela primeira vez no Bem-Aja, quero lhe dar as minhas boas-vindas. Sinta-te em casa, porque este canal é canal para os angolanos, dos angolanos, e se fala dos assuntos do nosso quintal. Seja bem-vindo, Urbano Gaspar. Primeiro queria agradecer, obrigado pelo convite, mais uma vez. E agradecer também ao Gama, né, por ter aceitado ou convidar também para este debate. Ok. José Gama, muito boa noite. Finalmente estamos aqui. Tu és já de casa, és residente e estamos para este debate com Urbano Gaspar. Seja bem-vindo para este debate. Dou-te o microfone para só saudações. Boa noite a todos que nos escutam a esta hora e também um bem-aja Urbano e um welcome, né? Pela primeira vez estar aqui no programa e interagir também com este público que de certeza que vai também participar enviando algumas mensagens, sugestões ou mesmo perguntas, como é habitual. De facto, como é habitual, bem disse José Gama, que já estamos a fazer essa caminhada juntos há bastante tempo, portanto, já temos um format aqui. Portanto, nós vamos imediatamente à nossa sigla e entramos no vivo do nosso debate.
Caros amigos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo a partir de Roma. Estou a transmitir a partir de Roma. Urbano Gaspar está em Canadá, propriamente Montreal, penso eu. E José Gama está a falar a partir de Pretória, da África do Sul. José Gama, como vocês sabem, é analista político, é um jornalista e, como já disse, é residente na África do Sul. Urbano Gaspar hoje está aqui nas vestes de membro do movimento Cheguei e é residente em Canadá. Para iniciar este debate neste formato, eu gostaria de saber de vocês, iniciando com Urbano Gaspar, vamos fazer, portanto, as honras de casa, recebendo nossa visita pela primeira vez. Temos esta notícia que surpreendeu todos os angolanos, do qual o sistema de segurança, mais uma vez, da presidência da República foi vazada, está exposta, porque o presidente iria, ou não sei, penso eu que viajou mesmo para as ilhas de Seychelles e foram expostos documentos dos funcionários da presidência, do próprio presidente, da esposa e até dos familiares, por exemplo, até menores de idade. Urbano Gaspar, qual é a tua leitura? Qual é, portanto, o teu subsídio sobre esta questão, que é uma questão de debate nacional, é uma questão de que a segurança da presidência da República foi, mais uma vez, violada. O que é que tens a nos dizer sobre isto? O público quer ouvir a tua opinião. Primeiro, acho que, Álvaro, houve um erro aí quando disseste que era cheguei, mas chegamos. Penso que foi sem querer. Movimento chegamos, não cheguei. E a segunda é que eu pensei que devíamos começar logo num debate que era o chegamos, mas pronto. Minha opinião pessoal, isso é mais uma vez a manifestação daquilo que nós temos estado a viver no país. Coisa essa que fez, que trouxe à tona este movimento chegamos. A maneira como tem sido conduzido, né, o país nos últimos anos tem sido catastrófico, tanto do ponto de vista da segurança interna como do ponto de vista da segurança externa. E esse ato, né, não é nada mais, nada menos, senão, no meu entender, uma expressão fática daquilo que é o descontentamento, da maneira como tem sido usado, né, o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, para uma política que, de certa forma, não traz um impacto positivo, tanto no ponto de vista interno, aquilo que é, porque nós sabemos que essas viagens do Presidente da República tinham como objetivo, sobretudo, a atração de investimento privado, mas não tem sido, né, não que temos visto. O que temos visto é a degradação cada vez mais do tecido social, do tecido econômico. E eu penso que essa é a manifestação fática de um cidadão ou de uma cidadã que esteve descontente e preferiu manifestar dessa maneira. Agora, cabe à justiça fazer o seu trabalho. Cabe à justiça fazer o seu trabalho. José Gama, venho para si, a pergunta é a mesma e eu digo mais uma vez, o sistema de segurança foi, portanto, derrompida, foi rompida. Informações que não deviam vir em público, ao público, daquela forma vieram ao público. Qual é a tua opinião sobre o caso? Bom, vazamentos de documentos sempre ocorreram a partir da presidência. Não é a primeira vez que tivemos acesso a documentos desta natureza, embora que desta vez foi um vazamento com uma partilha de forma muito violenta que despertou a todos. E eu hoje estava a ouvir aqui uma análise de um youtuber, o Joaquim Canuamba, e ele tocou num detalhe que foi que houve vazamento, colocou-se a questão da segurança do país em risco, porque também ocorreu ali o vazamento do nome do cozinheiro, da pessoa que serve o presidente. E se calhar este cozinheiro vive numa certa localidade, as pessoas vão saber quem é ele, fica exposto, e ficando exposto, coloca-se também a segurança do próprio presidente num quadro ou numa situação de exposição.
Mas é aquilo que o Urbano disse, que as pessoas provavelmente estão saturadas de alguma situação e fizeram aquilo propositadamente. Embora que a fonte primária foi a chefe do secretariado do cerimonial da presidência, era para enviar para o comandante do voo presidencial. Ela colocou também no grupo do WhatsApp dos funcionários da presidência e alguém a partir dali pegou e vazou para fora. Eu penso que as autoridades angolanas ficaram chocadas é pelo facto de haver um vazamento e ter permitido as pessoas fazerem leitura da delegação que está a acompanhar o presidente, porque aquilo expõe um pouco não diria insensibilidade, mas o distanciamento do presidente, a ausência de solidariedade para com os mais pobres. Estamos num momento que o presidente fez um discurso de Natal, a desejar Feliz Natal às pessoas, aos pobres, e o presidente, ou melhor, Feliz Ano Novo, Natal, e o presidente, ao invés de passar a quadra festiva com estes, vai para uma zona luxuosa, uma zona como é a Ilhas Maurícias, leva uma família, uma delegação com 34 pessoas, estamos aqui a falar da delegação das entidades, ainda tem uma outra segunda delegação, que é a delegação dos elementos da unidade de segurança presidencial, que podem ser aí uns 45, tem uma outra terceira delegação, que é a delegação dos elementos do Serviço de Inteligência Externa. Quer dizer que, se nós fazermos cálculos aqui, fora destes 34, acho que no total este número pode chegar aí a cerca de 90. Por quê? Porque o presidente vai agora, mas antes dessa viagem, ela é antecedida por um grupo de prospecção, que vai de 10 a 15 elementos. É um grupo que vai no terreno, analisar os sítios onde o presidente vai passar, o hotel onde o presidente provavelmente poderá estar, se serve ou não serve, quem são os vizinhos que estão ao redor, quem é o dono do hotel, onde é que o presidente vai comer. Este grupo faz a prospecção. Depois há um segundo grupo, também de 10 a 15 elementos, que é o grupo de avanço, que vai para fazer a materialização dos pagamentos. Esse grupo fica ali durante 1-2 semanas. Depois há um outro terceiro grupo, que é o grupo dos escoltas, que vão já com o Presidente da República, que também são de 10 a 15, que vão se juntar ao grupo de avanço. Portanto, estamos aqui a falar de um grupo, no total, de um grupo de cerca de 90 a 100 pessoas. Depois, este grupo tem uma ajuda de custo diária, que é de cerca de $350. Se nós fazermos aqui um cálculo avulso, o presidente vai ficar aí 10 dias e provavelmente poderão gastar só em ajuda de custos $133 mil para estes funcionários. Depois tem os custos do hotel ou da hospedagem, tem um custo da alimentação e esquecemos também aqui de uns 5 elementos, que são os motoristas, porque o presidente vai chegar ali, vai arrendar viaturas, vai ter os 5 motoristas que ele tem, depois os motoristas da mulher, o motorista das filhas, o motorista do gabinete, do diretor de gabinete. É uma viagem umas férias privadas do presidente, que pode aí custar entre 3 a 5 milhões de dólares. E portanto, é crítico, não é? Esta viagem, portanto, torna-se crítico porque vazou esta documentação, os documentos vazaram, e agora entramos na fase da especulação, estamos a especular e tal, porque se esses documentos não viessem fora, nem sequer estes cálculos iríamos estar aqui a fazer de forma pública. Não sei o que é que tu achas, Urbano, tirando a palavra ao José Gama. Não, há aqui uma precisão. O Gama falou muito bem logo no princípio, que documentos sempre
vazaram, né? E ele, enquanto jornalista de investigação, e sabemos que tem acesso às vezes aos documentos através das suas fontes de informação confidenciais como essa. Mas o que deixamos aqui de frisar é que nós vivemos situação no tempo, né, de Eduardo de Santos, tínhamos essas viagens, mas não eram megalómanas. E, sobretudo, nos momentos de austeridade, sentia isso no governo do presidente Eduardo de Santos. Havia austeridade para todo mundo. Hoje, o que se vem pedir, né, e essa é a razão pela qual o candidato Hélder Dias dos Santos Nando, que vocês conhecem como o Nando, né, lançou a sua campanha. Por quê? Porque no âmago do angolano é visível, ok? A maneira como tem sido gerido este país, sobretudo do ponto de vista daquilo que são as finanças públicas. Existem órgãos de defesa, e nós sabemos, o Gama lançou várias matérias sobre isso, por exemplo, que não se faz contas, ou seja, não existe uma contabilidade do ponto de vista daquilo que é o gasto em termos de prestação de serviço para a presidência da República. Não pode e não podemos continuar assim, ok? E há uma razão, essa é a razão pela qual as pessoas dizem, não, nós não podemos ficar refém de uma pessoa, ok? Que de certa forma faz um sistema, porque é um sistema de governação, é uma visão do líder, do partido, por sinal hoje presidente da República, né? Que tem uma visão de como ele deve gerir o seu governo. Mas, em nosso entender, e sobretudo no momento de austeridade, não seria a maneira mais correta de gerir aquilo que são as finanças públicas, sobretudo quando elas não estão em condições ou em dia. Ok, penso que estamos a entrar no vivo do debate e vamos então agora procurar entrar naquele que se trata do movimento e depois vamos voltar novamente a falar deste tema lá mais para frente. Era só um pontapé de saída. Vamos então ao primeiro bloco. Movimento Chegamos. Urbano, falaste-nos do nome do líder deste movimento, então nós queremos, portanto, compreender o que é este movimento e quem são, como é composto este movimento, não é? Este movimento está afiliado a alguma coisa, ela é autônoma? Fala-nos um pouco destes 4 elementos que aqui te coloco. Quem é Olha, ou o que é o movimento? Quem são os que fazem parte do movimento? É afiliado a alguma coisa? É autônomo? O que é o movimento Chegamos? primeiro, vou começar pela última. É autônomo ou não autônomo? Eu diria que sim, e ao mesmo tempo não. Autonomia no ponto de vista daquilo que é a visão do líder, né? O Cláudio Dias dos Santos, que pensa diferente daquilo que é a classe mais clássica do MPLA. Se vermos nesse prisma, é autônomo. Tem autonomia no ponto de vista daquilo que é a ideia do líder, a visão de como vai ser conduzida a política, né, do partido para as próximas eleições. Agora, se dissermos no ponto de vista daquilo que é a estrutura política, não, o Podemos não tem autonomia nenhuma. O Podemos é uma força revolucionária, revolução aqui no termo como mudança, que traz uma mudança interna dentro daquilo que é o partido MPLA. Então, neste prisma, do ponto de vista da estrutura, não há autonomia nenhuma. É um movimento de jovens, né, militantes do MPLA, que pensam que, tendo em conta o resultado das últimas eleições e a maneira como tem sido governado o país em termos econômico, social, tanto do ponto de vista da sua política interna, tanto do ponto de vista da sua política externa, tem sido, não é a melhor maneira, na visão do líder, não é a melhor maneira de conduzir o país, vendo o passado em que nós já estivemos, do ponto de vista daquilo que é mesmo a visão da Angola, ou seja, a imagem da Angola no plano externo e a maneira como hoje somos vistos, ou seja, o excessivo número de perca de cérebros, né, fuga de cérebros para o exterior, isso comoveu, né, a pessoa do líder, nesse caso o Cláudio Dias dos Santos, no sentido de dizer que nós precisamos fazer uma mudança interna e essa mudança tem que começar por nós, ok? Porque nós sabemos que era essa ideia que passava no ideal popular de que um dia o MPLA podia, ou seja, podia
através da sociedade civil devia nascer uma certa revolução, que de certa forma muitos sabiam que não seria possível. Aliás, eu ouvi várias vezes o comentário do Gama, só aqui para dizer que essa transformação não tinha que vir de fora, porque se viesse de fora ou se fosse na oposição seria praticamente um derramamento de sangue. E eu penso também que isso comoveu o líder no sentido de dizer, não, o país já viveu um tempo excessivo de guerra, não precisamos fazer mais a guerra, e como um bom, né, jovem do seu tempo, como dissemos, eu digo sempre que o intelectual não é aquele que vai lá na universidade, fica 100 anos, depois volta lá com o seu diploma e vi dizer, mas o intelectual é aquele que tem a capacidade de criar mecanismos que visam dar resposta à necessidade do seu tempo, e ele sentiu essa necessidade no sentido de dizer, olha, não, eu acho que se nós não fizermos alguma coisa agora, futuramente podemos talvez descambar para uma guerra ou por um caos social, e como jovem do meu tempo, né, eu preciso tomar a responsabilidade como cidadão deste país, patriota, no sentido de, né, me acho capaz de conduzir o MPLA nas próximas eleições para aquilo que é a sua visão de origem, que o primeiro é resolver os problemas do povo. Coisa essa que ficou, né, como tinha o presidente João Lourenço, enquanto presidente do partido, tinha o compromisso de os fazer, depois da saída do presidente Eduardo Santos, mas que de certa forma não foi feito. Então, chegamos a essa força política revolucionária, autônoma, tem autonomia no ponto de vista daquilo que é a visão do seu líder, mas que não tem autonomia no ponto de vista daquilo que é a estrutura política. Ou seja, chegamos ao MPLA, um movimento, né, que nasce do âmago de jovens militantes do MPLA que têm vontade, de certa forma, de passar para uma outra fase, que é a fase de aplicar aquilo que é a visão do MPLA como um partido que tem uma visão socialista, né, que trabalha pelo povo e faz pelo povo e, sobretudo, faça com o povo. Ok. Visão autônoma, autonomia na visão do líder, vem para levar, portanto, o MPLA numa nova fase. José Gama, convence, portanto, esta tese que nos apresenta aqui Urbano Gaspar, autonomia da visão do líder, não é? O movimento caminha com a visão do líder, não é visão coletiva de um colégio de indivíduos, mas é visão do líder. Todos estão por trás de um líder. José Gama, qual é a tua leitura e convence esta tese que apresenta Urbano Gaspar? Pois, se nós olharmos para a história do MPLA, o MPLA teve sempre correntes de opinião interna e os estatutos do próprio partido assim permitem. O MPLA foi criado nos anos 50, 60. O MPLA, desde a sua primeira fase, teve sempre correntes de opinião. Tivemos a fase inicial, que era liderada por Mário Pinto de Andrade, tinha um secretário-geral, o Viriato da Cruz, e nos partidos comunistas, como eram o MPLA na altura, a figura máxima que tem os poderes executivos é o secretário-geral. Tínhamos essas tendências, depois surgiram as tendências da Revolta do Leste, Revolta Ativa, tivemos em 75, já no pós-independência, uma tendência criada por Nito Alves, tivemos nos anos 80 também algumas correntes de opinião, há 15 anos atrás tivemos uma corrente também que se chamou União das Tendências do MPLA, constituída pelo general Silva Mateus, e que tinha uns outros, embora que sem algum peso político, mas os estatutos prevêem isso. Portanto, quando os militantes do MPLA se reúnem para criar um movimento ou uma certa tendência, é sempre uma tendência de opinião. Não vai contra os estatutos, porque os estatutos também permitem que cada um tenha a sua opinião, por isso é que se vai nas reuniões do Comitê Central, dos CAPs, cada um dá a sua opinião de forma diversa. Portanto, é uma corrente que está a surgir dentro do partido,
é aceitável, não viola as normas, está dentro dos princípios estatutários do MPLA. Agora, cabe à direção do partido não hostilizar e permitir que, quando surgir o Congresso, que esta corrente se reúna as condições necessárias para apresentar uma candidatura e concorrer ao partido, para a liderança do partido. O MPLA está no poder há vários anos, 4 décadas. Tivemos aqui teve uma mudança de presidente, que teve uma liderança aí por cerca de 40 anos, e tarde ou cedo sempre acreditamos nós que o MPLA iria enfrentar essa fase de surgirem várias candidaturas no seu interior, porque até isto é positivo, vai fortalecer ainda mais o MPLA, vai torná-lo um partido mais forte, porque o que muita gente espera dos partidos políticos é que eles se renovem. Porque se tu estás a propor a democratizar o país, tu não podes democratizar o país se tu não és democrata, se tu não aceitas a democracia interna. Portanto, eu penso que este tipo de candidatura é um desafio para a própria liderança do MPLA e um teste, independentemente dos indivíduos, da sua origem, a sua idade. Portanto, é um teste mesmo à atual direção do MPLA para sentirmos aqui o grau de tolerância que tem. Tivemos ano passado, houve uma candidatura, ano passado tivemos uma candidatura, ano passado, do engenheiro Venâncio, e vimos o que aconteceu. O MPLA baixou orientações para a direção do partido, né, vamos dizer assim, para ninguém subscrever a candidatura do Venâncio. Ocorreram irregularidades tremendas no Congresso. O Congresso, ou melhor, os estatutos prevêem a constituição de órgãos para dirigirem o Congresso, estruturas eleitorais, e vimos nas estruturas eleitorais que eram constituídas por membros como a vice-presidente e etc., que eram atos que agrediam tremendamente os estatutos do MPLA, e até se tivéssemos uma justiça fora ou não reboca do poder político, o Congresso do MPLA seria impugnado nos termos das reivindicações que o engenheiro Venâncio fez. Portanto, nós como dizia, entendemos que é um ato democrático de salutar, que é plenamente normal dentro dos partidos, porque tarde ou cedo teria que haver o surgimento de candidaturas no MPLA, e vão surgir provavelmente ainda mais. Ainda mais. Voltando para Urbano, disseste coisas muito interessantes, o público está a acompanhar, já estão a escrever, já iniciam a fazer questionamentos assim meio tímidos, mas acredito que vai aquecer. Mas voltamos naquilo que nos acabaste de responder. O movimento surge para dar continuidade à visão do partido, porque o movimento não é autônomo, está dentro do partido, é a força jovem do partido, militantes do MPLA. Mas não acha que este movimento, esta força revolucionária, porque a própria palavra revolução, ela denota, não é, uma mudança. Tu dizes ir para o próximo passo. Então pergunto o seguinte: é uma inovação para romper com o passado amargo do MPLA? Será apenas um grupo que vai substituir essa geração da velha guarda, que está aí para a velha guarda, vamos chamar eles talvez de senadores, este é o termo que o Bem-Aja achou melhor utilizar. Será um movimento para a inovação, revolução dentro do MPLA, transformar o MPLA, tornar o MPLA um partido mais democrático, um partido que de facto possa responder, não é, às suas aspirações socialistas. Como é que é? E este movimento não teme que pode terminar como terminou o caso do engenheiro Venâncio?
Aqui duas perguntas. A primeira pergunta, penso eu, é que se porventura este movimento visa a romper com o passado negro, acho que foi esse o termo, Amargo. amargo do MPLA. Não. A primeira coisa, o MPLA é um partido coeso, ok? E nós, como qualquer outra sociedade, qualquer instituição, nós não nos envergonhamos do nosso passado, né? Ok? Amargo. Compreendemos o passado amargo do MPLA porque mesmo diante a crítica, eu sou daquelas pessoas que sou mais crítico, né? Sou crítico ao MPLA, mesmo enquanto militante do MPLA, e penso que tenho a minha sã consciência de que dentro do MPLA existem pessoas muito boas, ok? Do ponto de vista da sua índole. E vamos romper com o passado. Não nos envergonhamos do nosso passado. Vamos compreender, ok? Os erros do MPLA do passado, que são os erros nossos mais velhos, e fazer diferente. E isso já estava praticamente, tinha que ser feito com o presidente João Lourenço, ok? Nós, militantes do MPLA, demos a confiança no presidente João Lourenço no sentido de ele corrigir, ok? Aqui, o termo que você... Este passado amargo do MPLA. A ideia, no princípio, o voto de confiança do camarada João Lourenço foi no sentido de trabalhar este lado amargo, ok? Melhorar o que estava bem, ok? Melhorar o que já estava bem e fazer diferente naquilo que tinha que ser feito. Não se fez. Então, não temos vergonha do nosso passado. Aliás, compreendemos que enquanto homens e, sobretudo, fazedores de política, nós vamos cometer erros. Agora, uma coisa é cometer erros, outra coisa é continuar no erro. Nós, ok, com o presidente João Lourenço aqui, enquanto presidente e líder do partido do MPLA, o país regrediu 25 anos. E não sou eu que o digo, não é o líder Cláudio Dias dos Santos, do movimento Chegamos. Isso é palavras de deputados que tiveram mais de 20, 30 anos no parlamento, num ponto de vista daquilo que é a justiça, naquilo que é o órgão mais democrático deste país. Houve uma regressão de 25 anos. E tem um culpado. O culpado é o líder. Esse líder tem uma visão de como deve ser conduzido. Mas, mais do que a visão do líder, esta visão do líder é sempre assente na visão do partido. O Cláudio Dias dos Santos, enquanto líder, ok, do movimento Chegamos, ele não estará fora daquilo que é a visão do MPLA. Ele sabe. A única coisa que ele precisa fazer é a inovação, ou seja, melhorar aquilo que o MPLA fez durante muito tempo, reconhecer que, enquanto políticos, nossos mais velhos cometeram erros esses, ok? E a história amarga do MPLA vai fazer com que nós, enquanto jovens, possamos compreender que existem atos, ok, que ocorreram no passado, com os nossos mais velhos, que nós não devemos continuar. Então, não temos vergonha do nosso passado, responder aqui. Não queremos aqui apagar a história, mas queremos compreendê-la e, de certa forma, fazer melhor ou fazer diferente. A segunda questão é se, porventura, o Cláudio Dias dos Santos não terá o mesmo destino como que teve o camarada, o Engenheiro Venâncio. Não. Primeira coisa é saber que o camarada Cláudio Dias dos Santos tem um capital político, né, historicamente falando, que no universo político angolano não temos dinheiro do gabarito do Cláudio Dias dos Santos, ok? Tendo a história política da sua família, ok? Enquanto político, se calcularmos, ninguém tem uma pujança do Cláudio Dias dos Santos, ok? E mais do que dizer que vai ser a mesma coisa, ou pode acontecer o que aconteceu com o Engenheiro Venâncio. Primeira coisa, existe a visão do líder, mas existe, de certa forma, a estratégia, ok? Dos estrategas que estão ao redor do líder. E esses são jovens do MPLA. O MPLA tem jovens, tem cérebros em toda parte do mundo. E existe aqui um diferencial da capacidade do Cláudio Dias dos Santos em fazer. É que ele tem capacidade de fazer alianças e ele tem uma capacidade de compreender os aspectos essenciais daquilo que é a política. Na verdade, ele é um político por excelência. Eu sei que vocês não viram ainda, eu vou continuar a dizer, aguardem vocês. As pessoas conhecem o Cláudio Dias dos Santos da sua juventude. Não, Cláudio hoje é um homem, Cláudio é uma pessoa que vive a política, ok? Do país, não enquanto político
da política enquanto profissão, mas sobretudo enquanto empresário. Nós sabemos que são os empresários que fazem esse país do ponto de vista econômico. Então, o mundo empresarial também é político. Então, dizer que é diferente a bagagem do Cláudio Dias dos Santos, a estratégia por detrás, né, daquilo que é o líder, ou os estratégias que estão por detrás do líder, saberão fazer face a as tentativas, né, e que eu penso que não haverá tentativa de obstrução, mas eu penso que também é o momento, porque somos diferentes daquilo que é o Engenheiro Venâncio. O Engenheiro Venâncio já é uma pessoa muito mais adulta, ou até podemos dizer, também faz parte do passado. E a população, nós sabemos que a população, e mesmo o interior do MPLA, nós somos jovens, e jamais teríamos uma certa atirança ou atração por mais um mais velho no MPLA. Diferente do Cláudio Dias dos Santos, é jovem, nós somos a maioria no MPLA, ou seja, o bloco, né, a sedimentação, a base piramidal do MPLA é jovem. E mas será que o trabalho que o movimento já tem estado a fazer está a conseguir criar esta coesão da juventude em torno ao Cláudio, ou não é bem assim? Existem ainda cisões no meio da juventude do partido? Não, é unânime, basta ver que em menos de um mês nós conseguimos reunir mais de 1.000 e tal assinaturas. Isso é um número recorde, ninguém consegue fazer isso. O Engenheiro Venâncio teve quase 3 meses e não conseguiu fazer isso. É recorde. Então, a estratégia por detrás do líder, a visão do líder, é a prova do resultado que nós temos estado a obter. E cada dia mais há essa aceitação. Existem aquelas pessoas que, de certa forma, são os pilares, né? Que nós chamamos os gurus do MPLA, do BP, do BP Central, né? Que estão aí dentro e acompanham, seguem a visão do camarada Cláudio Dias dos Santos. Ok, vamos voltar depois para falar novamente da nomenclatura daqueles que estão já, que aderiram a este movimento, porque este debate nós pretendemos que seja de facto, não este debate aqui, mas o debate do MPLA, entre vocês, os militantes do MPLA, que seja uma coisa moderna, um debate transparente. Queremos saber quem é que está com o Cláudio, quem não está com o Cláudio. Portanto, seria muito bom salutar, como disse José Gama, que a chegada do Cláudio é muito importante. Isto é um teste para a democratização do vosso partido. José Gama, estamos a ouvir mais uma vez aqui o Urbano a responder o que respondeu. O que é que tens a dizer sobre as respostas de Urbano Gaspar? Será que este movimento vai pura e simplesmente, ou melhor, como nós entendemos, eles não têm medo do passado, não têm vergonha do passado, eles abraçam a amargura do passado, mas eles vão corrigir aquilo que João Lourenço não corrigiu. Tu acreditas que Cláudio será capaz de trazer ou melhor, cumprir este mandato que foi dado a João Lourenço? Cláudio vai conseguir fazer esse trabalho? José Gama. Bom, o MPLA está dentro de anos, faz 50 anos de governação. O MPLA, a UNITA, tem os seus passivos, tem os seus passados. E nós, no MPLA, o MPLA está com 60, acho que 60 ou 70 anos, quase 60 anos de existência. 1956. 56, está com 56 anos, pois, como qualquer outro, é um partido que vem de uma guerrilha, e todo partido que vem de uma guerrilha quer dizer que ele nasceu numa estrutura de violência. Ele nasceu para lutar contra o colono. Se nasceu para lutar contra o colono, durante aquela luta, resultou em mortes, resultou em atos de violações. Todos eles, a nível do mundo, até o ANC do Nelson Mandela também. No momento em que criaram um braço armado para lutar contra o colono, usaram a violência, então tem esse passado. E, tendo esse passado, ninguém deveria se sentir envergonhado por tal passado. Pelo contrário,
tem um passado que as pessoas até deveriam se orgulhar, que é um passado que todos eles tiveram de lutar pela libertação de Angola. Agora, ao longo do percurso, o MPLA teve um passado também que é o 77, das suas rixas internas, de matarem-se uns aos outros. A UNITA teve, a FNLA teve, e como são 57 anos de existência, há uma nova geração, penso que já praticamente o partido deverá estar numa segunda ou terceira geração. É uma geração que, por exemplo, a partir neste momento, o jovem que tem 40 anos, um dossiê sobre 27 de maio não lhe envergonha. Porquê? Porque ele não viveu, não esteve presente, não presenciou o Igor Carreira a interrogar o Nito Alves, não presenciou a executarem Cita Valles, não presenciou o grupo que matou Said Minga, não presenciou a invasão à casa do Kifica em Sambizanga, a varrerem a casa por tiroteios. Então, esses excessos que aconteceram na juventude de hoje, que a pessoa não viu, não diz nada. É como os jovens de hoje, de 20 anos, se a malta falar sobre os massacres de 92, os jovens de hoje não lhes diz nada. Se dissermos que o MPLA matou, a UNITA matou, a FNLA matou, os jovens de hoje, de 20 anos, aquilo não diz nada. Por isso é que nós, quando assistimos os jovens, ou melhor, os jovens a irem buscar discursos do Savimbi, por mais que o sistema ou o regime às vezes aparece a dizer que o Savimbi é assassino, que o Savimbi matou, que o Savimbi fez aquilo, os jovens não lhes diz nada, porque para o jovem o mais importante é ele estar a ver o discurso de Savimbi a velar pela democracia, a lutar pela democracia, está a compreender Jonas Savimbi. Então, se lhe disserem que qualquer intoxicação sobre Savimbi, aquilo não lhe afeta. É como as pessoas que estão no MPLA. O passado negativo, os excessos que aconteceram nas fileiras do MPLA, aquilo não afeta. Temos o caso do Gentil Viana. O Gentil Viana é filho de um cofundador do MPLA que foi torturado, o seu pai foi torturado ao ponto de lhe cegarem uma das vistas. Mas isso não impediu que o Gentil Viana, o Francisco Viana, militasse durante esses anos todos no MPLA. O Francisco milita, está no MPLA desde os seus 5 anos, não misturou as coisas, só agora é que ficou descontente por alguma razão e saiu e foi se juntar à UNITA, concorrendo para a sua bancada parlamentar. Portanto, eu penso que todos os jovens que estão a lutar pela bandeira dos partidos, do MPLA, da UNITA, do FNLA, podem sim, senhora, chegar até onde desejam chegar. Depois temos aqui um elemento, estamos a ser liderados por uma geração, uma segunda geração do MPLA, já saiu aquela geração do Neto, está a sair, a geração do Eduardo dos Santos está a sair, estamos na geração do João Lourenço, que é dos dirigentes do MPLA que aderiram ao movimento depois do 25 de Abril, que não viveram nas matas, que não tiveram convivência com Agostinho Neto. É uma outra geração. Portanto, depois vai surgir, logicamente, uma outra geração, aquela que nasceu nos anos 70, é esta que está a surgir, onde está o Cláudio, depois vai surgir uma outra que nasceu nos anos 80 a 90, portanto, todo o partido vive e sofre uma mudança geracional. Nós tivemos aqui na África do Sul, onde estou, o Partido Nacional do Apartheid, que a mudança aconteceu de forma interna, e nós temos estado a dizer que regimes como o MPLA, a mudança geralmente é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Porque são regimes que se realizaram durante ou quase meio século e ele depois vai ter correntes de opinião, correntes políticas internas que vão contestar o poder, porque acham que a forma de lutar desta direção não é correta. No Partido Nacional daqui do regime do Apartheid foi assim. Foram filhos dos antigos dirigentes, um filho de um antigo alto funcionário e sobrinho do ex-ministro
este sobrinho, ou esse filho de nome Frederic de Klerk, concorreu à liderança do partido, ganhou, chegou ao poder. Mesmo antes de chegar ao poder, uns 3 meses de chegar ao poder, a primeira coisa que fez foi ir bater as portas a Moçambique, mesmo com o regime do apartheid, ter com o presidente Chissano. Depois, quando assumiu o poder, uma das coisas que fez foi libertar Nelson Mandela, para dizer que o regime do apartheid, que era um regime também fechado, quem dá cabo do regime foram as forças internas. Os filhos do regime é que deram cabo, que mudaram o sistema. É o que vai acontecer com o MPLA e é isso que estamos a assistir. Que vão ser os filhos dos próprios dirigentes do MPLA. Quando estamos a dizer filhos de dirigentes, não precisa ser filho de ministro ou filho de... Não. Todo aquele que é filho de um dirigente do CAP, da aldeia, ou aquele que nasceu, é esse filho que nós consideramos. Mas José Gama, isto não é continuar a dar aso ao nepotismo, que os filhos dos líderes do partido sejam eles, portanto, os substitutos dos líderes caducos, porque o partido tem mais de 1 milhão de inscritos no viveiro do partido, tem outras competências. O próprio Urbano Gaspar, um dia depois da candidatura, talvez, do Cláudio, porque não um Urbano Gaspar tentar também se candidatar? Porque é só os filhos? Isto não é dar aso ao nepotismo, José Gama? Um partido político é uma organização, é como uma igreja. Numa igreja temos o pastor, o filho do pastor depois também pode querer ser pastor, criar uma sua igreja ou ter um cargo na igreja. Não é nepotismo, porque aquilo não é na esfera do Estado. O nepotismo é quando alguém dentro da estrutura do Estado favorece alguém em detrimento do outro. Na política não. Se o filho do presidente ou filho de um dirigente se destacar, ele pode ascender e aquilo não ser nepotismo. Dizes bem, se, porque é um condicional, se destacar. Se ele Exatamente. se destacar, pode. Okay. Sim, nos partidos, nas igrejas, no clube de futebol, a pessoa para ascender não é um ato de nepotismo. Agora, tem de haver uma avaliação interna, em termos... O que conta nos partidos é mais pela confiança política. Nós vimos o presidente Trump, a dada altura, a indicar para a sua estrutura de campanha o seu genro, membros da sua família. Vimos na UNITA de Jonas Savimbi a indicação de sobrinho como chefe de Estado-Maior, como chefe da equipa negocial, né? Agora, aquilo era um ato, o que valia ali era confiança política. Vimos também no MPLA nomeação de filhos, ou melhor, nomeação de filhos, não para cargos na esfera do Estado, mas dentro do partido. É confiança política. Yeah. Né? Agora... Deixa-me só aqui para clarificar. Primeiramente, Alda, olha, nós, na nossa Constituição, é clara, né? Se você, e essa é a visão, penso que, enquanto jornalista, colocou a questão no sentido de também passar a dar uma resposta àquilo que talvez tenha sido discutido, né, na esfera pública, de que não seria talvez a continuidade ou seria um ato de nepotismo. Se nós inviabilizarmos, por exemplo, pessoas que têm qualidade, que têm capacidade, que têm o voto de confiança, que têm algum conhecimento no ponto de vista daquilo que é a esfera política, por ser filho de alguém, nós estaríamos a fazer aquilo chamado a discriminação positiva. Nós somos todos iguais perante a lei, por mais que seja do ponto de vista formal, ok? E podemos discutir as condições como vão ser feito esse processo. Então, a candidatura do Cláudio Dias dos Santos não vem por ser filho de quem ele é, não. Ele vem, antes de tudo, por ser cidadão deste país. As pessoas que estão por detrás, ok? Que depositam o voto de confiança ao candidato Cláudio Dias dos Santos, não o fazem por ser filho de quem ele é.
mas por causa do que ele é enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto homem que tem uma visão, e visão essa que no ponto de vista, podíamos dizer aqui, na visão de grandes, hegemônica, que é a capacidade de fazer colidir a tua visão com a visão da maioria, né? Que é isso que ele conseguiu fazer, trazer a visão dele, sem sair daquilo que é a visão do partido, com certeza, dentro, né, da visão daquelas pessoas que pactuam com a sua visão. Nós temos uma visão, o partido tem uma visão, o partido estabeleceu uma visão de como deve ser dirigida a política do país, não fizemos, eu penso que falhamos aqui, nós precisamos fazer assim. Olha, nós concordamos e achamos que é dessa maneira que tem que ser feito, ou não foi feita, mas nós podemos fazer, e ali as pessoas seguem. Então, as pessoas não seguem, né, por ser filho de quem é, e se porventura nós condicionarmos, ok, a candidatura, por exemplo, de Cláudio Dias dos Santos por ser filho de quem é, ali sim estaríamos praticamente a fazer, primeiramente não só crime, mas a não respeitar aquilo que é a vontade. Urbano, né? Urbano, E agora, peço desculpa, só vou precisar aqui, usar um termo que, pronto, não podia deixar passar aqui, que é o termo de a visão caduca. Não, eu não creio que a visão dos nossos mais velhos é caduca. Penso que cada geração tem uma visão. não, Com certeza que nós passamos umas escolas diferentes. Nós pensamos que a visão, eu já prefiro dizer, a visão clássica, a visão do passado destes mais velhos, não se adequam, né, à realidade atual. Por isso pensamos que devemos inovar na maneira de governar. Mas não que nós achamos que a visão deles é caduca. não, mas agora, eu não tenho que discutir contigo, o debate está entre tu e o. Okay. Não, não, era só para precisar mesmo. Não, mas eu, no meu papel de jornalista, eu posso te contrabater, não é? É mesmo assim, e tu entendes disso porque também és um homem de comunicação. Mas é o seguinte, Urbano, tu estás aqui a nos apresentar a visão do líder. Portanto, ele tem uma visão, e a sua visão é contraposta à visão atual do João Lourenço. Portanto, quantas visões o MPLA tem? Existe a visão do MPLA, que são as aspirações do MPLA, mas agora o modo de conduzir o partido, as exigências da nação são múltiplas. O mundo está não é, a evolver-se, as exigências do mundo são outras. Como te colocares, não é, nas exigências atuais, se tu não tiveres uma visão atualizada, uma visão inovadora? Portanto, existem sim visões caducas, existe a visão clássica, porque aqui temos que procurar agora esmiuçar. O que não presta é para ser deitado, e o que presta, por exemplo, o comunismo, hoje, não encontras mais em 100% dos países, não encontras 90% de países que falam de comunismo, a não ser 2 ou 3 países que ainda estão ali a alimentar o comunismo. Portanto, são visões que se tornam caducas, e nos devemos adaptar. O próprio MPLA hoje é mais um partido, digamos, de economia de mercado do que um verdadeiro partido socialista, porque do socialismo o MPLA já não está a fazer. Então aqui vem a pergunta até dos próprios internautas que começam já a perguntar. Primeiro, a primeira que eles querem procurar saber, vou-te pôr, por exemplo, uma aqui. Meu irmão angolano Urbano Gaspar, queremos ouvir os nomes concretos envolvidos neste projeto. Estás a voar muito. Seja verdadeiro, realista e sincero. Quem são as pessoas que estão envolvidas? Depois tem uma outra pergunta, são duas, que te dou o tempo para responder. E como é que essa nova juventude do MPLA, portanto, o movimento, pensa posicionar-se em relação aos seus membros mais velhos, que fazem de Angola gato e sapato? Urbano, aqui a coisa é séria, não é? Não sei se tu consegues, portanto, me contrariar, me tranquilizar e tranquilizar esses dois angolanos. Ok, existem aqui várias questões, né? Eu tenho o péssimo hábito de fazer cálculo, eu não gosto de manuais, e se faltar alguma resposta, por favor, depois volta a colocar a questão. Mas vou começar pelas duas primeiras, que é a sua. Eu insisto, respeito a sua opinião, mas
no meu entender, as ideias dos nossos mais velhos não são caducas, mas elas não se adequam à realidade, ok? Prefiro utilizar o termo clássico, mas respeito a sua opinião. A segunda é dizer que o próprio MPLA está muito mais para uma visão de economia de mercado, né? Do que para uma visão daquilo que é economia socialista. Socialista. Olha, primeira que coisa... É diferente do comunismo, que é diferente do comunismo, porque o MPLA já abandonou há bastante tempo. Não, mas historicamente falando, o MPLA nunca foi um partido, historicamente falando e cientificamente falando, enquanto pesquisador, nós sabemos que o comunismo é economia centralizada, controlada. E as imagens estão ali, se vocês verem, mesmo no processo antes da independência da Angola, o MPLA no comando de Luanda, havia senhoras que vendiam na rua e o livre mercado era proibido. Havia nossas mamães, e as imagens, estavam com conta de imagem no YouTube, em que as mamães vendiam. Isso era proibido do ponto de vista legal. Não podia existir, mas existia. Então, historicamente falando, nós já sabemos que o comunismo era dizer que existe uma coisa, mas o comunismo não funciona. Para fazer o comunismo, você precisa controlar a economia. E a economia independe do Estado, porque são agentes, ok? Entes econômicos a interagir entre si. Você não consegue controlar isso. Ok? Então, o que existiu na China, o que existiu, né, partidos como, visão como a China, a antiga Rússia, hoje a Coreia, são os únicos 3 grandes países, e isso é histórico, são os grandes cientistas políticos que defendem, são os 3 grandes países que verdadeiramente implementaram o comunismo à risca. Senão, do resto, eram ideologias, até porque também naquela época os nossos mais velhos não tinham a capacidade científica de compreender verdadeiramente o que era a ideologia comunista. Ok? Agora, dizer que o MPLA tem uma visão muito mais para a economia de mercado, com certeza temos uma visão de economia de mercado, porque até a própria China, ok? Que continua a ser um partido socialista. A economia na China não é uma economia socialista, é uma economia de mercado, ou seja, é chamada de economias mistas. E porque nós compreendemos, ok? Que a economia hoje, o Estado tem um papel relevante. Não existe economia sem Estado. Ok? Da mesma forma que não existe Estado sem economia. Então, dizer que o MPLA é um partido que segue muito mais a visão da economia de mercado, sim, não é só o MPLA, a China o faz, ok? Porque é a realidade do mundo. Se nós quisermos verdadeiramente transformar o nosso país, e isso não foi o MPLA que inventou, isso é científico, é um facto, aquele que mais implementou a visão socialista pura, compreendeu que deu chumpinho, que não, olha, não importa a cor do rato, o importante é que ele caça o gato. Não importa se chamamos isso, o MPLA tem uma visão socialista. Mas se porventura os mecanismos que nós vamos utilizar faz com que traz crescimento econômico, desenvolvimento para o país, o MPLA vai fazer. O MPLA não é um partido, por isso mais uma vez, o MPLA não é um partido caduco, o MPLA é um partido que compreende o passado. O MPLA nunca teve um intervalo de governação, o MPLA sempre governou. E sim, quando é que o MPLA vai fazer uma economia séria a benefício dos angolanos, da qual não estamos a ver? Então, tu falas da visão do Cláudio. Nós queremos agora começar a compreender qual é a visão do Cláudio. Portanto, o Cláudio, neste momento, ainda está em blackout, não pode falar. Vocês, os membros do movimento, estão a começar a aparecer, como tu és o primeiro a aparecer, estamos muito gratos, somos muito gratos por essa decisão do movimento, não é? E a tua, de vires aqui e participares neste debate. Mas agora, qual é a visão do movimento, a visão do vosso líder? O que é que vocês pretendem fazer para começar a resolver realmente o problema dos angolanos, não os problemas do partido? O que o angolano quer, e para que Cláudio seja votado pelos angolanos, o Cláudio tem que começar a dizer o que é que ele quer fazer para o país. Portanto, não sei se tu podes nos avançar aqui alguns elementos. Qual é a visão do Cláudio? Posso. Primeira coisa, vamos ser justos com a história. Seríamos injustos e até arrogantes dizer que, como se o país nunca tinha sido governado. Sim, o MPLA sempre governou. Dizemos, o MPLA cometeu erros gravíssimos, ok? Sobretudo no plano econômico, vamos falar já disso. Agora, não podemos aqui escamotear a verdade de que o MPLA, como se o MPLA desgovernou apenas esse país. Não. Nós tivemos, no período do presidente Eduardo dos Santos, um boom econômico, ok? Em que os angolanos eram vistos no mundo melhor que o americano. Era mais difícil entrar em Angola e os americanos, isso ouvíamos nós, os americanos, mas que país é esse que consideram visto
quer dizer, era muito mais fácil chegar para a América do que chegar para Angola. Isso não era porque os angolanos eram bonitos, é porque existia um crescimento econômico, existia uma certa qualidade de vida e devemos ser sinceros e honestos em dizer que existiam angolanos que ganhavam mais que um europeu. Havia angolanos que deixavam, na época do presidente Eduardo Santos, deixavam Portugal, Europa, porque havia melhor atração do ponto de vista daquilo que é a oferta de salário. Ou seja, o país oferecia, tivemos condições. Então, seríamos injustos, seríamos até arrogantes, sobretudo nós, jovens, que agora estamos, né, tomamos a decisão, de certa forma, dar continuidade daquilo que são os bem feitos, sobretudo aqueles que são do nosso passado, como o presidente Eduardo Santos, de lembrar, cometeu erros, mas que, em certa dada altura, fez e conseguiu fazer praticamente o desenvolvimento econômico deste país. O país, Angola, até quase mais ou menos até 2008, ok? O país teve um crescimento, e os angolanos banhavam, os angolanos viajavam e vivíamos bem. Então, não seria honesto da nossa parte reconhecer, né, ou tentar apagar esse lado da história que é um lado positivo. Então, não é que o MPLA desgovernou, pese embora o MPLA sempre governou este país. Não, houve um momento. Agora, também temos que ser sincero que não soubemos, de certa forma, fazermos a reforma necessária. Esta é a razão pela qual, e aqui já respondendo a tua pergunta, o que é que o Cláudio tem a oferecer? Esta é a razão, é uma das razões pela qual o Cláudio Dias dos Santos, enquanto líder deste movimento, né, tomou a iniciativa, ok? Porque, na verdade, o que o Cláudio Dias dos Santos está a fazer, isso já existia no nosso âmago, enquanto jovens militantes do MPLA. O certo é que, como tudo, estava-se à espera do tempo. E o tempo chegou. É que, vendo que aquilo que tem que ser feito, ou que devia ser feito, repito, na visão do líder, o presidente João Lourenço, enquanto presidente do partido, não foi feito. A visão do partido foi totalmente transformada numa visão de um grupo de indivíduos, ou seja, mais do que um processo de continuidade daquilo que era o negativo, ok? Levou-se o partido e o país, sobretudo, numa guerrilha pessoal, o que, de certa forma, trouxe os feitos no ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento, ou seja, há uma degradação em todas as vertentes do país. Então, o que o Cláudio vai trazer de novo é o quê? Primeira coisa, reconciliar a nação, ok? Existe essa necessidade. Há uma necessidade de reconciliar o país. Nós não podemos pensar que o simples facto do MPLA governar, ok? Estar no governo, que o MPLA governa apenas para os militantes do MPLA. O Cláudio tem uma visão, não, ok, somos um partido, porque temos uma visão, e o povo deu-nos a confiança de governar, mas nós vamos governar para os angolanos. Então, e ele deixa claro isso nas reuniões. Eu não percebo o porquê, e aqui já lançando uma visão daquilo que é o líder, essa é a visão do Cláudio, é a visão do Urbano Gaspar, ok? Para vocês verem a perspectiva do homem, e que nós não estamos ali por causa do homem, Cláudio como homem, mas enquanto alguém líder que tem uma visão de governação do país. Eu não compreendo o porquê, camarada Kelly, camarada Urbano, camarada Antônio, eu não compreendo porquê que nós temos que continuar, por exemplo, a ir buscar um governador em Luanda, ok? De Luanda, em Cabinda, alguém que viveu em Cabinda, conhece Cabinda, domina Cabinda, e você lhe mete em Luanda, que está perdido, não conhece, o que ele vai fazer? Vai se transformar em líder de TikTok. É o que está a saber. Isto ficou pautado na vinda do presidente, que tinha que acabar com isso. E isso não é novidade. Urbano, desculpa só, nos deste dois elementos que estamos a avançar, porque temos tantas outras perguntas, para não monopolizarmos o tempo, vamos dar a palavra também a José Gama. Perdoa-me mesmo. José Gama, estamos aqui a ouvir este tira e mola do Aldo. Eu vou responder à questão das duas questões do outro jovem, né? Que é, digamos, da nomenclatura, os que já aderiram ao movimento? Sim. Era disso para responder à última pergunta. Ele quer que eu cite nomes de pessoas que já aderiram ao movimento. Ou seja, na verdade, ele quer nomes pontuais da alta esfera. Ok? É bem possível. Sim. Aí a pergunta dele. Meu irmão, Urbano, queremos ouvir os nomes concretos envolvidos no projeto. Ok. Uma coisa. Como tudo, um bom advogado, um bom estratega, jamais vai desvendar a sua estratégia para defender o seu constituinte. Então, seria aqui, vocês sabem, nós estamos praticamente em campanha e temos um candidato e há uma estratégia por trás do líder. Seria
ingênuo de minha parte ele mostrar os nomes, porque no WhatsApp, a Câmara, seria praticamente desvendar a nossa estratégia de como nós vamos chegar, né, à liderança do partido. Peço Ok, desculpa, mas não posso citar nomes. não pode citar nomes. Não, não.